gente! Então, você que está participando do Clube de Membros Arcano Zero, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso clube. Então, eu vou mostrar para vocês, gente, aqui um estudo de caso com o método Templo de Afrodite. Este jogo eu tirei para mim, então vou dar mostrar para vocês, né, um estudo de caso com um jogo que eu fiz para mim. Com o Templo de Afrodite. E aí eu vou dar um contexto para vocês antes, né, para vocês entenderem um pouquinho aqui, para entenderem melhor a história, né. Eu tiro vários jogos assim, com seres de luz, né. Eu tiro muito assim jogo com arcanjo, com anjo, tal, ou uma divindade, para eu entender como que a divindade está trabalhando, né, naquele assunto, né, ou numa determinada situação. Qual que vai ser a atuação da divindade, né, ou do ser de luz. Nesse caso aqui, eu tirei um Templo de Afrodite, considerando a primeira coluna eu, né, e a segunda coluna o Arcanjo Miguel. Eu coloquei aqui apertadinho, né, para conseguir pegar na câmera aqui. Então, essa primeira coluna aqui, né, saiu então pendurado com a Rainha de Espadas, Papisa com 2 de copas, o Sol com um pajem de ouros, é a minha coluna, que sou eu, né? Pensamentos, sentimentos, e aqui o que pretende fazer, né? O que vai fazer. E aqui nessa segunda coluna, Arcanjo Miguel, então saiu a temperança com a Rainha de Paus, e a torre com o pajem de espadas, e os enamorados com 9 de copas. E na casa de futuro, saiu o louco com o cavaleiro de espadas. E aí eu percebi, né, que mostrou para mim uma situação, né? Então essa leitura, né, já aconteceu, a situação já se cumpriu, né? Por isso que eu trouxe até como estudo de caso, né? E o que mostrou para mim aqui na coluna do Arcanjo Miguel foi uma situação. Então assim, eu trabalho também como fitoterapeuta, né? Fitoterapeuta que a gente faz recomendação, né, de plantas medicinais, né, também eu faço recomendação de florais. Então é uma alternativa, né, um método ou um caminho de cura alternativo, né, um dos tipos de medicina alternativa, fitoterapia, que é a cura através das plantas, né. E eu atendi uma moça que vamos dizer que ela não estava muito confiante no tratamento, ela não estava confiando muito em mim, né? Talvez ela ficou meio desconfiada, não sei se essa pessoa aí entende mesmo, não sei o que, né? Então eu tirei essa leitura e aí saiu assim, então vou explicar, né, a combinação aqui. Na primeira casa, que é a casa dos meus pensamentos. Vocês perdoam que a minha garganta tá arranhando um pouco, tá? Aqui nos meus pensamentos saiu pendurado com a Rainha de Espadas. E aqui mostrou, né? Essa casa mostrou os meus pensamentos em relação à situação, né? Então, por exemplo, eu atendi essa moça, né? E o caso dela, eu vi que no caso dela, ela ia ter que cortar algumas coisas, né, e vamos dizer que, tipo, fazer alguns sacrifícios, né, num sentido de que algumas coisas ela não ia ter que cortar totalmente. Por exemplo, o cigarro, ela não precisava cortar totalmente o cigarro, mas ela precisava diminuir, pelo menos diminuir a quantidade de cigarro. E também ela fumava, assim, uma grande quantidade num período de tempo, que né, ela fumava muitos cigarros à noite, né? Então eu recomendei que ela não fumasse tantos cigarros no mesmo período e também diminuísse a quantidade de cigarro. Então saiu pendurado com a Rainha de Espadas, e aqui é como se dissesse assim, a Rainha de Espadas vem com a ação disciplinar, né? A Rainha de Espadas falando assim, ó, você tem que sacrificar, né? Você tem que sacrificar, ou você tem sacrificar, eu tô usando essa palavra, que é uma palavra clássica do pendurado, né? Mas é como se ela tivesse que ter, que nem eu falei, se fosse ela cortar totalmente, poderia ser a morte, né? Nesse caso, não é que ela tinha que cortar totalmente, mas ela tinha que ter deixar de fazer algumas coisas, que ela não ia deixar de fazer totalmente, mas ela ia ter que não fazer, vamos dizer que não fazer da forma que ela gostaria.
né? Inclusive ela tinha um problema, né? Tinha essa questão com o cigarro e também tinha um outro problema, que era lavar roupa, né? Ela misturava produtos de limpeza, então ela misturava, por exemplo, o sabão em pó junto com o sabão em pedra, porque ela é meio que um problema emocional, na verdade, né? Ela tinha uma questão assim de que nunca estava limpo, né? De que não estava limpo. E aquilo estava prejudicando ela também, né? Dando problemas de pele, assim. Então, é como se ela tivesse que deixar de fazer coisas que ela ia ser tentada a fazer, mas não que ela tivesse que deixar de fazer totalmente. Por exemplo, ela não vai deixar de lavar a roupa. No entanto, não era para ela misturar produtos, que estava tendo ali um exagero de produtos químicos, né? Então, na primeira casa, né, que saiu a Rainha de Espadas com o pendurado, é como se dissesse que ela teria que deixar de fazer coisas, né, que ela gostaria de fazer, né, eu achava que precisava fazer, porque que nem se fosse a carta da força, a força ela controla, né, um impulso ou um desejo. Aqui não era exatamente um desejo, né, e nem um impulso exatamente, né, era como se fosse mais um toque, né, ou uma coisa assim que ela achava, não, eu preciso misturar esses produtos, né, eu preciso, senão a roupa não vai ficar limpa, tal. Então ela tinha que deixar de fazer coisas, né, o pendurado ele pode representar que você não pode realizar uma ação, mas ele pode representar como se a pessoa colocasse os braços para trás, né, e se negasse a fazer algo, né? Então é como se eu falasse assim, ó, você tem que colocar as mãos para trás, nesse caso, né? Tipo, você tem que ter um controle para não fazer isso, é meio que você se segurar, né? Você não pode fazer certas coisas, né? Ou que nem eu falei, não é que ela tinha que cortar, ela ia fazer, mas não da forma que ela estava fazendo. Então é meio como assim, nessa casa, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui o pendurado com a Rainha de Espadas. É como se a Rainha de Espadas estivesse dizendo que tinha que fazer. Tipo, você tem que fazer, que é a ação disciplinar, né, da Rainha de Espadas, o pendurado. É meio que como se estivesse segurando aqui, né? Você tem que se segurar, né? Aqui é como se fosse um sacrifício para ela também, de certo modo. Não fazer certas coisas, que nem não fumar tanto quanto ela fumava. Então aqui é como se eu, né, os meus pensamentos, eu estivesse pensando a respeito dessa situação. Para ela se curar, ela tem que fazer isso, como se ela tivesse que fazer algum tipo de sacrifício, né? Eu estava pensando a respeito dessa situação com a minha paciente. Na casa do Arcanjo Miguel aqui, né? Saiu essa casa, que são os pensamentos da outra pessoa, né? Então, vamos dizer, aqui tem a minha coluna, aqui a coluna da pessoa, né? Na casa dos pensamentos da pessoa, no templo de Afrodite, sempre mostra como que a pessoa está vendo a outra, né? Então, assim, aqui é como o Arcanjo Miguel estava me vendo nesta situação. E aí vai mostrar o quê? Uma coisa que eu estou fazendo. Ele está vendo que eu estou fazendo isso, ou ele está vendo que isso está acontecendo comigo. E aí saiu o quê? A temperança com a Rainha de Paus. Né? A temperança já é o tratamento, já pode ser a indicação do tratamento. E a Rainha de Paus pode representar uma mulher de signo de fogo. Né? Por um acaso, essa paciente que eu atendi, ela é do signo de Sagitário. Então aqui eu estava passando o tratamento para uma mulher de signo de fogo. Né? E é como se o Arcanjo Miguel aqui representando, né? Ele vendo acontecer essa situação, né, e eu fazendo isso, vendo eu fazer isso, ou seja, vendo eu passando um tratamento para a Rainha de Paus, né, no caso uma mulher do signo de fogo. Nos meus sentimentos saiu a papisa com 2 de copas. E o que aconteceu, né, que nesse trabalho, né, de fitoterapia, né, eu participo de um grupo de fitoterapeutas também. E eles se ajudam, né? Dá muita colaboração lá, as pessoas que têm mais experiência, e a gente sempre consulta, né? O que você acha melhor nesse tratamento, ou se a pessoa já pegou alguma pessoa com um paciente, né, com um caso parecido, tal. E eu tive uma contribuição, né? Vamos dizer que eu tive uma ajuda, que é o 2 de copas aqui, né? De uma pessoa que ela passou, vamos dizer que ela passou para mim a ajuda por mensagem. Então, a papisa pode representar escrito, qualquer coisa escrita, né? Inclusive pode ser mensagem. Se tiver um arcano maior para representar mensagem, vai ser a papisa, né? Que são, vamos dizer que
aquilo que é escrito, palavras escritas, informação escrita, né? A papisa. Então, eu tive, né, uma pessoa que ela, vamos dizer que ela me orientou nesse tratamento, ela me ajudou, e passando informações, assim, para mim, né, por escrito, por mensagem, e meio que, assim, a dica que ela deu, de fato, me ajudou a chegar, né, no tratamento dessa paciente. Aí, nos sentimentos, né, que seria do Arcanjo Miguel, né, e aqui é como se fosse, pode ser, nessa casa dos sentimentos pode estar dizendo uma coisa que a pessoa sente de fazer, né, e é interessante que saiu a carta da Torre, porque tem cartas que elas já trazem uma, vamos dizer que uma atuação ali da espiritualidade, né, na carta da Torre tem um raio, então o raio já indica que a intervenção divina, né, a interferência divina, que o raio vem do céu, né, então foi o céu que enviou esta... vamos dizer que essa intervenção aqui, né, do raio. E que nem na carta dos enamorados, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, tem um anjo também na carta, como se estivesse abençoando o casal, né, na carta da temperança já é um anjo, né. Então tem algumas cartas que elas mostram mais diretamente a participação da espiritualidade, né, numa situação. E aqui saiu a Torre com o Pajem de Espadas, né, e eu entendi aqui, e isso foi antes, né, vamos dizer que foi antes de eu tirei essa leitura, né, antes de acontecer essa situação. E aí eu tinha entendido aqui, isso que eu falei, né, que ela estava desconfiada, ela não estava confiando muito em seguir o meu tratamento. E aí eu entendi aqui, né, Arcanjo Miguel falando que ela ia romper com a desconfiança, né, como se a espiritualidade fosse dar essa ajuda, né, esse toque para ela se abrir para o tratamento, né, para ela realizar, né, então meio que para ela dar um crédito, tipo a espiritualidade iria ajudar, ela dá um crédito para o meu tratamento, né, para que ela fizesse. Então aqui é como se estivesse rompendo com a desconfiança, né, a torre, a pessoa abandonando, vamos dizer assim, a torre pode representar, né, mudança de comportamento, e aqui é como se ela estivesse abandonando essa desconfiança e se abrindo, né, tipo, vou dar um crédito, vou tentar fazer o tratamento. E aqui como se tivesse essa ajuda, né, do Arcanjo Miguel, meio que como se o Arcanjo Miguel tivesse ajudado a abrir a mente dela. E aí o que aconteceu, né? Aconteceu que eu passei o tratamento para ela, tal, e aí depois de uns meses, né, passou acho que uns 3 meses, ela veio e falou que foi ótimo, que realmente ela estava com problema de muitos anos, né? E ela falou que nem comprou, né? Que ela nem comprou os produtos que os remédios, né? As pomadas tal, que o dermatologista passou, porque eram muito caras, né? E o que eu tinha passado para ela era bem mais barato e que tinha resolvido o problema e que tinha sido tão bom que até o marido dela quis usar, né? Então aí saiu o que aqui no futuro, né? Para mim aqui no futuro, né, na casa de futuro minha aqui, né, que seria na verdade a intenção que pretende fazer, mas essa casa já mostra, né, o que vai acontecer no futuro. Saiu o Sol com Pajem de Ouros, e muito interessante aqui, por quê? Por causa que eu indiquei para ela, né, uma das coisas que eu indiquei, porque na verdade a gente faz meio que como na fitoterapia você trabalha de forma holística, né, você trabalha de forma integrativa, né, considerando todos os corpos, emocional, né, mental, energético e tal, eu passei várias coisas para ela, né, várias recomendações, e passei floral também e tal. Mas uma das coisas que eu passei foi um óleo, né, de sementes de girassol, né, que é um óleo de 100% natural de sementes de girassol. E por um acaso, né, eu achei muito interessante que na carta do Sol tem os girassóis, né, e é como se ela tivesse... O Pajem de Ouros é como se fosse uma coisa que a pessoa vai passar a usar, né? Ele indica, né? O Pajem de Ouros ele indica como se fosse uma nova prática, né? Normalmente ele tem esse significado de nova prática, ou seja, eu vou aderir a esta prática na vida, né? E aqui é como se a recomendação, né? Então para ela usar, né? Foi vamos dizer que de algo relacionado aos girassóis, porque foi óleo de sementes de girassol, né, 100% natural. E foi de fato que eu falei para ela, né. E aí na casa dela, né, que do que seria, vamos dizer, que na verdade aqui na casa do Arcanjo Miguel, né, do que seria, do que ia acontecer no futuro da situação, né,
E, de novo, né, o que pretende fazer como se o Arcanjo Miguel estivesse interferindo, né, ou intervindo nessa situação, de novo uma carta que tem a intervenção divina aqui, que é o anjinho, né, que é o anjo abençoando este relacionamento. E aí, aqui, os enamorados com 9 de copas, né, como se a pessoa tivesse comunicado algo que trouxe para mim satisfação pessoal, né? O 9 de copas é como se fosse um orgulho de si mesmo, né? Uma satisfação pessoal. Então, a pessoa comunicando algo, né, que me fez sentir assim como 9 de copas, que foi quando ela falou, né, que ela conseguiu um ótimo resultado, né, que o tratamento foi muito bom, né, que foi até melhor do que o esperado. E eu fiquei, logicamente, né, muito satisfeita, que é a grande gratificação, né, do fitoterapeuta é o tratamento dar certo, né? Então foi uma coisa assim muito boa. E de fato, o que aconteceu, né? Como ela se abriu, ou seja, ela estava não dando muito crédito, né? Para mim, estava meio que desconfiando, é como se o Arcanjo Miguel tivesse meio que ajudado a quebrar essa resistência dela, ela se abrir para o tratamento, e de fato foi bom para ela, né? E de fato ela teve bons resultados, e aí ela veio, né, e comunicou. E aí foi aqui que aconteceu, né, a comunicação, a pessoa comunicando nos enamorados, algo que traz satisfação pessoal. E aí na casa de futuro, né, o que aconteceu? O que eu pretendia, né, trabalhar fazer também, né, trabalho voluntário como fitoterapeuta, mas eu desisti, né, porque eu procurei um lugar para fazer o trabalho voluntário, né, mas neste lugar não me deram suporte, né, não tinha ali um suporte para atender as pessoas e tal, então eu acabei desistindo, né, de fazer o trabalho voluntário. E aí saiu na casa de futuro uma coisa, então, que teve aí mais a ver comigo do que com a situação com essa paciente em si, né, que foi eu aqui, o louco, né, meio que deixando para lá, né, o louco ele pode ser assim, meio que você desistir, né, esquece isso então, deixa para lá, né, deixando para lá o quê? O cavaleiro de espadas, né, e o cavaleiro de espadas ele pode representar isso, né, quando você vai ajudar pessoas, socorrer pessoas. Então aqui poderia representar o trabalho voluntário, né, ou eu ajudando, né, querendo ajudar pessoas tal, mas eu desisti, né, então foi assim, o louco deixando para trás, né, vamos dizer que essa ação, né, do cavaleiro de espadas de socorrer, né, ou essa ideia de socorrer de alguma forma, que foi o que saiu na casa de futuro, né. Então vocês me perdoem por mostrar assim apertadinho, né, é para caber aqui na minha câmera. E o que eu quis trazer para vocês hoje foi assim um estudo de caso do Templo de Afrodite, para vocês entenderem melhor tanto as casas, né, o que as casas representam no Templo de Afrodite, né, como que o tarô está respondendo, né, através dessas casas, quando a gente fala mente, sentimento, né, intenção, o que sai realmente, né, quais os tipos de mensagem que de fato saem, né, nessas casas, o que elas querem dizer. E também vocês observarem, né, as combinações de cartas nas casas, né, como que as combinações elas podem flexibilizar nas casas, né, e que a gente também tem que analisar essas combinações dentro do contexto, né, então tem que ser dentro do contexto da situação, né, aqui pegou e falou desse atendimento, né, dessa paciente, do tratamento dela e tal, né, e como que aconteceu aí essa dinâmica, né, dela fazer o tratamento, os resultados e tal. Então, assim, as combinações, né, elas têm que encaixar, né, tem que estar coerente a mensagem do jogo. E a gente sempre tem que analisar de acordo com o contexto, então, né. Então, isso aqui que eu quis trazer para vocês neste estudo de caso. Eu agradeço muito a vocês, né, por terem assistido. Se vocês quiserem deixar algum comentário, né, sobre essa tiragem, e aí eu vou trazendo outros estudos de caso. Muito obrigada!